Senhoras e senhores, vai ter de tudo nessa última rodada de Brasileirão! Vai ter gente gritando é campeão! E vai ter gente chorando rebaixamento! Segura que aqui no Dois Toques você vai saber tudo sobre a rodada 38 depois da vinheta. E aí, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, estão ansiosos para amanhã? Tem muita coisa em jogo amanhã, mesmo alguns jogos em que praticamente nada está em jogo, tem alguma coisa de importante acontecendo. E principalmente, é claro, a briga pelo título. O Rio de Janeiro, por exemplo, vai estar vivendo um momento muito especial. No estádio Newton Santos, Botafogo e São Paulo decidem o título brasileiro para o Botafogo, e em São Paulo, Palmeiras e Fluminense decidem, pode acontecer, o título brasileiro para o Palmeiras. Só que o Rio de Janeiro vai estar vivendo a expectativa do botafoguense pelo tricampeonato brasileiro, e no mesmo perímetro ali, na zona norte do Rio de Janeiro, na Engenho de Dentro, Maracanã, estará acontecendo a despedida de Gabriel Barbosa com a camisa do Flamengo. Boa sorte para a segurança pública, boa sorte para a PM, para quem mais tiver que organizar aí a segurança dos transeuntes, dos torcedores, e daquelas pessoas que não tem nada a ver com isso também, que moram por ali, enfim, né? Boa sorte, mas o Rio de Janeiro, pensando no lado esportivo, estará vivendo um domingo sensacional de muitas emoções. E é claro que a gente vai falar da briga pelo título, como é que tá a situação, como é que tá a situação do Palmeiras, que vai pegar um Fluminense desesperado. Vocês imaginem, repito, o Rio de Janeiro só vai ter um torcedor indiferente, que é o torcedor do Vasco da Gama, que inclusive pode tomar um sorvete, pode marcar um cinema para a sessão das 16 horas, porque tanto faz, tanto fez. O torcedor do Vasco da Gama está pensando só em 2025 na Sul-Americana. Vai disputar uma Sula? Tá bom pra caramba, né? Ano passado o Vasco ficou ali no limbo, não disputou nada. Esse ano deu um suspiro, semifinal de Copa do Brasil. Será? Ameaçou Libertadores? Será? Não deu, né? Então pode pegar um cineminha que tá tudo certo, tá? Pode visitar aquela tua tia lá no interior, de estar sem internet ainda, tá tranquilo pra você, vascaíno. Mas pro tricolor e pro flamenguista e pro botafoguense, é um domingo de muitas emoções. E emoções contrárias, né? Por mais que haja um desastre ambiental, uma explosão atômica, e o Botafogo perca o título brasileiro, o Botafogo já foi campeão da Libertadores e já vai jogar o Mundial, né? Agora, o tricolor pode ter um domingo realmente para se esquecer. Sentimentos tão antagônicos. Acabei com a blusa do Manchester City aqui. Não foi para provocar você, torcedor tricolor, de forma nenhuma. Foi aleatoriamente. Mas sentimentos tão antagônicos vividos no ano de 2023, inesquecível para a história do Flu, em 2024, um possível rebaixamento. Qual é o cenário aqui? O Fluminense pode ser rebaixado? O Fluminense tem chances de ser rebaixado? São boas chances. São boas chances de ser rebaixado. Quem está acompanhando o Fluminense está vendo que o time não consegue desenvolver, está vendo que o time tem dificuldade para vencer jogos muito simples. Não venceu o Criciúma, venceu na Bacia das Almas um Cuiabá já rebaixado, não tem conseguido performar fora de casa e vai jogar a temporada, vai jogar o jogo da vida em 2024 diante de um Palmeiras, que é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, uma equipe muito forte, muito bem comandada pelo Abel Ferreira, lá no Allianz Parque. E ainda com a arbitragem do Ramon Abate Abel. Olha, a situação do Fluminense não será fácil. Se o Flu, Mano Menezes falou na coletiva, eu gostaria de saber onde está escrito que o Fluminense não pode pontuar contra o Palmeiras. Até na coletiva, o pensamento do Mano é um pensamento de só pontuar, não vou falar ganhar não, tá? É muito pouco para o Fluminense, mas é o que tem para hoje. Assim, o Fluminense, ele precisa realmente pontuar. Se ele não pontuar, ele vai ter que torcer por um resultado improvável, da mesma forma que foi improvável Cuiabá vencer o Fluminense, eu acho improvável Criciúma vencer o Bragantino. O Bragantino, ele conseguiu, mesmo ainda na zona de rebaixamento, tá respirando ali por aparelhos, né? Mas ele tem uma perspectiva positiva, porque se o Bragantino vence o Criciúma e o Fluminense tropeça no Palmeiras, o Bragantino tá bem.
Se o Bragantino vence o Criciúma, ele tem um confronto direto de zona de rebaixamento. Talvez seja o grande jogo da rodada em termos de Z4. Furacão e Galo. Na verdade, Galo e Furacão, né? Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense hoje é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Ele é o primeiro, ele é o 16º. Se o Atlético Paranaense perde o jogo para o Galo, o jogo é de portões fechados em Belo Horizonte, e Bragantino vence Criciúma, acabou. O Atlético Paranaense, no ano do seu centenário, estará na segunda divisão. Vai ser um centenário, não só um centenada. Beleza, centenada a gente leva numa boa, né? Mas perder tudo? Perder uma Série A? Um time que volta e meia está em Libertadores, está em Sul-Americana, disputando, tinha sido campeão da Sul-Americana há pouco tempo. Vai para a Série B. Então, olha, a situação do Atlético Paranaense é vencer ou vencer. Claro, o Atlético Paranaense pode também empatar. E aí ele coloca o Fluminense com a obrigação, porque o Atlético Paranaense pontuando e o Bragantino ganhando, o Fluminense está em maus lençóis. O Fluminense vai ter que pontuar diante do Palmeiras. Simplesmente isso. Um Palmeiras que está sedento pelo milagre. Precisa fazer a sua parte no Allianz Parque, e precisa que o Botafogo não faça a parte dele no Newton Santos. Então a briga pela degola, de certa forma, ela está mais intensa do que a briga pelo título, porque a briga pelo título, ela se resume a um empate do Botafogo. Se no estádio Newton Santos o Botafogo empatar com o São Paulo, o Botafogo vai ter desfalques. O São Paulo também vai. Muitos, aliás, né? O Botafogo pode estar com a sua linha de defesa quase toda trocada, tendo em vista que Alex Telles apresentando aí uma fadiga, né, cansaço, o Vitinho está fora da temporada, o Bastos não conseguiu se recuperar a tempo da lesão, talvez só mesmo no Mundial de Clubes, de repente para o jogo contra o Pachuca, vai dar 2 semanas da lesão, seria um prazo razoável, né? E o Barbosa está suspenso. Então o Botafogo pode ter uma linha toda diferente contra o São Paulo. Lembrando que o John volta pro gol, o Adrielson já está jogando há 3 partidas como titular, né? Então, assim, a diferença é pouca. Pode entrar ali o Danilo, que está mais acostumado a entrar nos jogos decisivos. Cuiabá também tem jogado sempre, Marçal, jogadores que têm atuado com frequência, e o Matheus Ponte atuou nas 2 últimas partidas, né? Atuou contra o Internacional o jogo inteiro e tem entrado nas últimas partidas, né? No jogo contra o Atlético Mineiro não, mas tem entrado nas últimas partidas. Mas o São Paulo vem todo modificado. O São Paulo já está de férias. O São Paulo está sem objetivo. E ontem o Zubeldia deu uma declaração que eu achei interessante, porque perguntaram para ele, você sabe que o torcedor do São Paulo não quer que o São Paulo vença, né? O Zubeldia já sabe, todo mundo já sabe. Mas ele falou assim, a gente vai com o que tiver de melhor. Em nenhum momento falou assim, não, vamos chegar, vamos lutar, tal. A gente vai com o que tem de melhor. Porque o São Paulo está com a cabeça em 2025. Se o São Paulo pudesse, ele nem entrava mais em campo. Se o São Paulo pudesse, né? É porque nada vai mudar para o São Paulo em 2024. A cabeça do São Paulo está em 2025. Então, assim, o jogo do Newton Santos, é claro, são 90 minutos. Os jogadores que atuarem com a camisa de São Paulo vão querer honrar a camisa de São Paulo, mas basta um empate para o Botafogo. E aí acaba o campeonato em termos de título. Na parte de baixo da tabela, é inacreditável que nós tenhamos um Atlético Mineiro, campeão mineiro, vice-campeão de Copa do Brasil, vice-campeão da Libertadores da América, podendo cair. Mas pode, Guilherme? Pode. Pode cair. Pode cair. É improvável? É improvável. Ele precisa perder o jogo para o Atlético Paranaense, o que para mim não é improvável. O Atlético está sem técnico, está sem motivação, está sem energia, está sem força, vai estar sem torcida. Tá 12, 13 jogos, sei lá, sem vencer. Cada dia eu acho que é um jogo que o Atlético não ganha. Até perdi a conta. 12. Enfim. E aí, o Atlético Mineiro, se perder para o Atlético Paranaense, ele já vê o Furacão ultrapassá-lo. O Bragantino vencendo o Criciúma, ele já vê o Bragantino ultrapassá-lo. E se o Fluminense? Que, vamos lá, é o Fluminense. Eu não estou falando aqui do Cuiabá, nem estou falando do Atlético Goianiense. Eu estou falando do Fluminense, venceu o Palmeiras. No Maracanã, o Fluminense venceu o Palmeiras, com o gol do John Arias. Agora, se o Fluminense venceu o Palmeiras, meus amigos, minhas amigas, o Atlético Mineiro, nessa combinação de resultados, cai para a segunda divisão. Eu estou falando só
da SAF mais valiosa do Brasil. Ah, o Botafogo foi campeão da Libertadores. O Botafogo é a SAF que mais ganhou valor. Sei lá, mais de 200% o valor da SAF Botafogo. Mas a SAF do Atlético Mineiro ela já era a mais valiosa. A diferença para o Botafogo diminuiu depois da Libertadores da América. O Botafogo vai disputar o Mundial. A SAF está a olhos vistos, né? Está aí na prateleira mundial. Mas o Atlético Mineiro ainda é, conforme pesquisa feita semana passada, por uma empresa gabaritada, especialista nisso, o Atlético é a SAF mais valiosa do Brasil. Imagina a SAF mais valiosa jogar a Série B. Então, assim, essa última rodada, ela revela mais emoções para torcedores de Furacão, que pode ser rebaixado no ano de centenário, Galo, que pode ser rebaixado no ano que estava perto, que era o ano da glória eterna. Pode ser o pior ano da história do Atlético Mineiro. E o Fluminense, um ano depois de ganhar a Libertadores, vai jogar a Série B, vai ser o único time do Super Mundial na Série B, na segunda divisão. Veja só, veja só. Então é uma rodada. E o Bragantino também, não posso falar aqui do Bragantino, que é um projeto vencedor, projeto da rede Red Bull, e que teria o seu primeiro time rebaixado. E vamos falar a verdade, né? Um time que não é ruim. Um time que não é ruim. Então, talvez, nesse momento, mesmo o Bragantino estando na zona de rebaixamento, eu acho que o Bragantino é o que tem mais chances de não cair. O Fluminense, por jogar contra o Palmeiras, pelo que tem jogado o Fluminense, vai ter que se superar muito para vencer o Palmeiras. E Atlético Paranaense e Galo, Galo mais improvável, que conta com toda a combinação. O Atlético Paranaense, basta ele perder e o Bragantino vencer, que aí vai ser um centenário para se esquecer. Briga boa, briga boa. E pela taça, Palmeiras vai ter um jogo difícil contra o Fluminense, um Fluminense que muitos imaginaram, né? Ah, a gente não vai deixar o Botafogo ser campeão, vamos entregar, vamos isso, vamos aquilo. Não tem nem essa possibilidade. Não tem nem essa possibilidade. Tá? Então o Palmeiras vai pegar um adversário que vai estar jogando a vida, já é um jogo difícil por si só, agora mais difícil ainda porque o Fluminense precisa pontuar. Precisa pontuar. E é um time que tem bons jogadores, o Ganso volta, é um jogo pro Cano, é um jogo para jogador acostumado a vencer. É um jogo para colocar os melhores, John Arias de um lado, Keno do outro, Thiago Silva no comando da zaga. Então assim, não vai ser fácil pro Palmeiras essa vitória. Não vai ser fácil. Até porque, repito, o Palmeiras não tá jogando um futebol de encher os olhos e falar assim, não, isso aí Palmeiras passa fácil. O Palmeiras não passou fácil nem pelo Atlético Goianiense, o último colocado do Campeonato Brasileiro já rebaixado. Então vai ser um jogo muito difícil para o Palmeiras na briga pelo título. Do lado do Botafogo, as duas equipes estarão modificadas. Defensivamente o Botafogo vai estar modificado, mas ainda assim vai contar com o seu quarteto fantástico, com Almada, Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus, com a dupla que casou demais no meio-campo, com o Marlon Freitas e o Gregory. Tem o John ali para segurar os problemas atrás. O Adrielson, que está fazendo um excelente final de temporada. Cuiabano, que era titular há pouco tempo, pode ser titular. O Ponte, que é um garoto que tem valor. A diferença ali mesmo vai ser a entrada ou do Danilo ou do Lucas Alter. Enfim, essa vai ser a diferença. Acho que vai ser o Danilo. Tem a confiança do Arthur Jorge, é um jogador que entra sempre nos jogos, né? Independentemente da minutagem, o Danilo sempre entra. Então acho que o Botafogo está muito perto do título, né? Está muito próximo do título brasileiro. A briga boa mesmo, indefinida, emocionante vai ser quem vai cair. Eu fico por aqui. Um abraço grande a todos vocês. Obrigado pela audiência. Sigam o Dois Toques, deixem um like, compartilhem com geral, porque Dois Toques é a casa do futebol. Valeu!